Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para uma aula do Personal Pão. Essa aula é uma aula que não é muito comprida, é uma aula rápida para vocês saírem daqui sempre com uma ideia central ou alguns procedimentos que vocês devem adotar para ter a ideia central se fechando. No caso é como eu vou errar menos, né? Como errar menos. Quando a gente está fazendo nosso pão ou está criando o fermento natural do zero, duas coisas fazem a gente errar bem menos no início. Uma delas é ter a balança, a segunda delas é ter um termômetro. Eu sei que muitas vezes pode estar distante o termômetro, a loja que você vai comprar, a sua encomenda chegar na sua casa, e aí você pode ficar assim, será que eu começo mesmo sem o termômetro? Você pode começar, mas pode ser que você erre um pouco mais por causa disso. Quando você tem o termômetro, você tem um ajudante, porque você não precisa ficar pensando e vendo assim, tipo, será que essa massa está quente? Será que essa massa está muito fria? Você não vai ficar nessas dúvidas. Você vai ver uma temperatura e você não vai discutir, né? Tipo, quando o médico coloca lá o termômetro e a pessoa está com febre, ele não discute. Ele faz um procedimento, certo? E se não tiver com febre, ele elimina esse sintoma, né? Ele não vai ficar passando um remédio para febre se a criança não está com febre, se ela está só quente, né? Então isso ajuda em qualquer situação. E a massa a mesma coisa. Por que vocês erram muito, por exemplo, quando a massa está quente? A massa vai colar na mão de vocês vão ficar agoniados, vão achar que colocaram água demais e vão começar a acrescentar farinha para começar a ter essa massa desgrudando da mão. Outra coisa também é você aperta a massa com muita força, porque a massa está grudando. Aí você vai ficando mais agoniado, você não toca de maneira delicada na massa. Pelo contrário, você começa a fazer mais força. Não sei por que acontece isso, mas acontece. A gente fica estressado, e não quer dizer que você está apertando para esganar, mas você começa a fazer os movimentos com mais força, porque você fica ansioso, tá? Não sei se é ansioso para acabar, ou a gente acha que colocando mais força e pegando com mais energia a massa a gente vai conseguir chegar no ponto mais rápido. Isso não é verdade. Isso tudo acaba elevando ainda mais a temperatura da sua massa, a sua massa vai grudar mais na sua mão. Então, recapitulando, balança, termômetro, pegar com força a massa, não ter noção que a massa está esquentando por falta de termômetro, e aí você começa a acrescentar mais farinha e vai errar dessa maneira também. Os erros advindos da balança, da falta da balança, são mais simples. Por quê? Você erra no peso, você usa a xícara medidora, e aí você não consegue repetir um padrão. Um dia você faz um pão super bonito, no outro dia você faz um pão horroroso, você não consegue identificar, não consegue ter padrão nas medidas, né? Então, isso é um erro muito comum em vários ingredientes, principalmente quando você começa a fazer pão com muitos ingredientes, você pode errar no peso de vários ingredientes, se você não tem a balança, certo? Se você ficar fazendo tudo com medida caseira, o somatório é muito pior, né? E o erro lá no final é grande, né? Porque vai fazendo a bola de neve. Errar menos é sempre se organizar muito no início. Então, se você pega e faz toda a leitura da sua receita, presta atenção na sua aula, anota as coisas e não começa querendo dar um jeito logo de cara, você com certeza vai errar menos. Se você não fizer substituições, você com certeza vai errar menos. Se você sempre prestar atenção e anotar os tempos que você está fazendo para não se perder, você vai errar menos. Se você tiver a disciplina de não ficar inventando muita coisa no início e começar fazendo por coisas simples, você também vai errar menos. Olha aí quanta coisa. Se você não olhar para outras coisas, outros pães de outras pessoas que você não sabe o que estão fazendo e ficar se comparando, você vai ficar errando muito. Muitas vezes a gente olha a foto de um pão, tem uma receita embaixo, mas não tem uma explicação, só tem lá uma receita, ou tem algumas porcentagens, e você se ilude, faz aquilo e dá errado. A pessoa, ela precisa te explicar o que está sendo feito para minimizar o seu erro. Você precisa sempre seguir um método, precisa entender o que está fazendo e não simplesmente jogando as coisas, sabe?
Então, quando você pesa, tem termômetro, não aperta a sua massa, não faz substituições, fica controlando sua temperatura, separa tudo e se organiza, separa um tempo para fazer, presta atenção no que você vai fazer antes, não fica inventando moda, faz coisas mais simples, tudo isso ajuda você a errar menos. E com certeza você vai chegar num ponto que você não vai errar nada, porque são procedimentos simples para a gente não errar. Além disso, você precisa muito conhecer o forno que você está utilizando, o forno da sua casa, em vez de querer ter fornos mirabolantes, que muitas vezes a gente não pode nem comprar. Então, trabalhar com o que a gente tem em casa de maneira assertiva, fazendo um investimento num termômetro de forno e se dedicar a entender seu forno, também ajuda muito a diminuir o erro de vocês, certo? Então, verifiquem etapas e coisas simples no processo de vocês fazerem os pães ou até mesmo bolos, porque muita gente erra, porque não pesa as coisas, não organiza e várias outras coisas, como eu já falei aqui, certo? Os erros diminuem, mas quando você escuta por um ouvido, entra por aqui, sai por aqui, você vai continuar errando. Você precisa escutar esse conceito todo que eu falei e aplicar logo. Então, se você não tem a balança, procura. Se você não tem um termômetro, encomenda. Se você não se organiza, passe a se organizar. Se você adora uma substituição, pare de substituir e siga a receita original. Essas coisas simples, essas medidas simples já vão te ajudar em muito e com certeza vai diminuir mais de 97% dos seus erros, certo?